Paulo. Secretário Rocieli Soares, mais uma vez nos atendendo gentilmente. Secretário, nós estamos vendo algumas reações contrárias a essa medida, algumas escolas particulares, inclusive alguns funcionários das escolas públicas dizendo que podem parar, mas eu queria que o senhor rebatesse isso. Primeiro, bom dia para o senhor e perguntar se o senhor já está zerado do coronavírus, né? Tá tudo bem, né? Bom dia, Thiago, Rodrigo, Augusto, que estão aí no estúdio. Um grande abraço a toda a equipe e a todos que nos ouvem e nos assistem. Primeiro, estou em processo de recuperação, ainda estou em isolamento aqui em casa, né? Para os que não sabem, eu fiquei hospitalizado com o Covid-19, cheguei aí para a UTI, então vivi isso na pele. Eu acho que a gente foi um aprendizado. Estou nesse processo final aqui de melhoria, estou muito melhor, né, muito melhor mesmo, ainda tendo esse cuidado em isolamento aí até a próxima semana, até metade, eu acho, acredito, da próxima semana, para evitar contaminar alguém, enfim, é muito mais um cuidado, inclusive, com os outros, e voltando assim aos pouquinhos, Thiago, porque o ritmo é sempre muito acelerado e essa doença deixa a gente muito cansado, dependendo de como, né, são os sintomas e o que acontece, né, então, enfim, voltando, graças a Deus. Agora, voltando com um tema que é sempre muito difícil, né, Thiago, se me permitir já dizer, assim, é lógico que tem gente que quer voltar amanhã, são mais as particulares, tem gente que quer voltar mais tarde, e a gente está falando de um plano que é importante lembrar, que a gente está falando, olha, volta no dia 8, mas tem que ter 28 dias com o estado inteiro dentro do amarelo. Hoje nós não temos nenhuma região ainda dentro do amarelo. Podemos ter aí nas próximas semanas, mas hoje nós ainda não temos. Isso quer dizer, então, que para voltar efetivamente ainda no dia 8 de setembro, com 35%, que seria a primeira etapa, nós temos que ter, durante o mês de agosto, todas as regiões de saúde no amarelo. Isso é porque a gente está, sim, preocupado em cuidar da saúde dos funcionários, da saúde dos nossos estudantes e, sobretudo, de todas as famílias, porque nós estamos falando de 32% da população do estado de São Paulo, né? Nós estamos falando de 13 milhões aí de pessoas. Então, voltando 35% na primeira etapa e numa regra onde, com todas no amarelo, quer dizer que a gente está na decrescente, ou seja, a gente realmente vai estar na rota, como foram nas melhores experiências aí nos países que foram voltando, também voltando num período de decréscimo. Não fechou 100%, poderá até ser alterada essa data, né? Poderá não, deverá, porque tem que ter os 28 dias dentro do amarelo. Secretário, uma outra questão, algumas críticas também, é de que se nem todos os alunos estarão presencialmente na sala de aula, isso pode provocar uma defasagem com os alunos que estão ainda em casa. Como que o Estado pode tratar esse problema? Tiago, uma coisa importante, quando a gente fala da volta dos 35%, a rede municipal poderá organizar quem são esses estudantes, qual é o formato, a rede privada também, e a rede estadual, logicamente, vai organizar. Como que nós, na rede estadual, estamos trabalhando, pensando, e vamos ter protocolos que a gente vai lançar para discussão, uma ampla discussão, inclusive com a nossa rede, um debate importante aí para esses próximos dias, mas o que hoje a ideia principal? É que nós tenhamos um rodízio dos alunos, 100% dos alunos possam ir para a escola, pelo menos um dia na semana. Então, o aluno vai um dia, recebe atividades, entrega atividades, a escola faz um acompanhamento, faz atividades, por exemplo, o início é uma formação socioemocional, de como mudar o comportamento nesse novo normal que vem pela frente, né? De que não pode sair abraçando, beijando. Então, a gente não pode ter sala superlotada, não dá para ter 35, 40 alunos numa sala de aula, a média vai ser 15, no máximo 16, por exemplo, porque tem que manter o distanciamento de 1,5 m, então começar com menos é importante para que a gente possa treinar, mas no rodízio, e continuando ainda com o ensino remoto, com outras possibilidades, e logicamente nesse contato já um pouco mais próximo, porque pelo menos o aluno pode ir uma vez na semana, e aí seria para todos, não é só para aquele grupo específico, é o que nós estamos neste momento imaginando. Secretário Rocieli Soares, pergunta agora de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, secretário. Eu queria entender melhor quais são os critérios após a abertura para uma eventual
um eventual fechamento após isso, né? Porque eu pergunto isso pelo seguinte: aqui, por exemplo, em Miami, nos Estados Unidos, reabriram algumas escolinhas, creche. Meu filho foi para uma, teve um caso suspeito de coronavírus, suspeito ainda nos sintomas, né? E fecharam de novo. Isso afeta muito a vida das pessoas, não pode ficar abrindo e fechando. Até porque o isolamento não é cura para o problema, né? A ideia do isolamento era achatar a curva e desafogar o sistema de saúde. Como é que vai ser após a abertura? Quais critérios que vão ser observados para uma eventual volta do fechamento? Constantino, primeiro é uma pergunta importante. Vamos lá. O amarelo, primeiro, para a gente migrar, e por 28 dias, é justamente para evitar esse abre e fecha. Porque aí, com 28 dias no amarelo, você coloca mais um público na rua, importante e grande, logicamente, mas você diminui absolutamente aquele risco de, eu abri um ciclo, abri o amarelo e voltei para o laranja, voltei para o vermelho, como aconteceu agora, né? Com muitos municípios, abriu, subiu muito o caso, teve que retroagir em uma série de, tiveram que retroagir, né, regiões aí, numa série de coisas. No nosso caso agora, abrimos. Aí aconteceu de que uma das regiões saiu do amarelo e foi para o laranja, por exemplo, que é a etapa anterior. Daí nós vamos tratar somente aquela região. Desculpe, estão me ligando aqui, a imagem falhou aqui. Não, estamos no ar, secretário, pode seguir. Tá, joia. Então a gente tem o cuidado de observar aquela região na volta, sobre aquela região isolada ter aquele problema resolvido. Secretário Rosselli, agora a pergunta de Augusto Nunes. Augusto. Secretário, bom dia. Bastou a divulgação da notícia de que se pretende reabrir as aulas, dadas as condições necessárias, para que o sindicato de professores ameaçasse entrar em greve. Eu pergunto ao senhor se a ociosidade provoca algum tipo de exaustão. Vamos lá, né? Primeiro que falar de greve, porque a gente está discutindo uma volta com a saúde, colocando a saúde em primeiro lugar, para mim é um absurdo, né? Você colocar na pauta agora, com uma chantagem de vamos entrar em greve, vamos isso. Eles têm todo o direito de falar, não, vamos discutir isso, vamos aprofundar isso em relação a protocolos, mas trazer isso, vamos entrar em greve, se não tiver... Não existe isso, essa discussão não é nem do secretário de Educação do Estado sobre a rede estadual, com a área da saúde. Olha, a gente está discutindo, a gente fechou comércio, a gente fechou todas as áreas e vai reabrindo. Se não tiver segurança, vai ser extremamente complexo para voltar. E nós não vamos fazer, isso é uma questão que o governador João Dória, que o Comitê de Saúde, de Contingência aqui bate muito, que nós mesmos batendo, olha, eu passei por isso. Não tem como eu não voltar somente com segurança. Então, a gente, infelizmente, me parece um desvio, tentando até talvez usar como política, talvez, esse momento. Secretário, em 30 segundos, eu sei que o senhor tem um outro compromisso, mas os pais têm dúvida quem retornar às aulas e as crianças que normalmente almoçam na escola. Toda essa estrutura estará pronta para atender a essa demanda? Estará pronta, inclusive é importante ter data para planejamento, para rede privada, para rede pública, para todo mundo, porque a gente tem que comprar EPIs à medida que você tem um conjunto de protocolos, né? Então, por exemplo, vai ser obrigatório o uso de máscara, né? Até que a ciência demonstre que não precise, vai ser necessário o uso de máscara, para não ficar circulando sem. Hoje já é obrigatório, né, o uso de máscara, mas tem que se comprar máscara, tem que se organizar, tem que se fazer a formação de professores. Por exemplo, é importante que durante o mês de agosto, tanto as escolas privadas quanto as escolas públicas façam um bom programa de formação para os professores de como receber esses estudantes. Imagina, a criança vai chegar lá querendo abraçar, querendo beijar o coleguinha, querendo beijar a professora, e não pode, é um outro comportamento. Então, desenvolver as competências socioemocionais vai ser importante, né, nesse momento, e focar nas habilidades essenciais da aprendizagem de forma geral,
porque nós vamos ter um longo trabalho de recuperação. Esse tema não é simples, né? Nós temos várias pessoas que querem voltar, tem família dizendo, eu não quero que o meu filho volte só quando tiver segurança. A nossa percepção é que a gente vai conseguir ter uma discussão melhor, inclusive durante o mês de agosto. Se no início de agosto não tiver tudo amarelo, não será no dia 8 de setembro. E aí, de novo, vamos pautar sempre a segurança, porque é muita gente voltando. Secretário da Educação do Estado de São Paulo, Roseli Soares, mais uma vez, muito obrigado, viu, secretário, pela atenção, gentileza, bom trabalho. Eu que agradeço, um grande abraço a todo mundo que está aí no estúdio e aos que estão nos assistindo. Eu fico à disposição para voltar a debater o tema, que eu acho que é muito importante que a gente continue falando aí nos próximos dias e meses, né, sobre a organização do retorno da educação no Estado de São Paulo de forma geral. Obrigado, já está convidado.